Creia tão somente, hoje é dia de salvação. Hoje é o dia de novidade na tua vida. Eita, hoje é o dia que Jesus marcou para mudar a tua vida, a tua história. Hoje aquela página vai ser rasgada, não é nem virada, vai ser rasgada, arrancada da tua vida. Hoje vai ser escrito uma nova história para você nesse lugar. Aleluia. 11:28 de Mateus diz assim. Amém? Amém. Vamos ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos repetir, igreja? Vinde a mim, Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados todos que estáis cansados e oprimidos, e oprimidos, e eu vos aliviarei. eu vos aliviarei. Podem sentar. Glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória seja a Deus. Aleluia, papai. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, nós lemos um texto bíblico que foi falado, vivido pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando estava entre nós aqui na terra, no seu corpo carnal. E esse texto, ele nos leva ao entendimento de que quando Jesus falou assim, vinde a mim, ele estava olhando para muitas pessoas naquele tempo. Tempo de angústia, tempo de desprezo, tempo de necessidade, tempo de cobrança de impostos lá em cima, muitas pessoas quebradas, falidas, desiludidas, decepcionadas, pessoas que estavam desgostosas da vida, pessoas que estavam revoltadas da sua vida. E Jesus, ele começou a observar, olhar para aquelas pessoas, e quando Jesus ele olha para a face, ele não está olhando a face, ele está sondando o coração, tá? E ele começou a olhar as aflições dos corações daquelas pessoas, e ele viu que aquelas pessoas sofriam muito pelos fardos pesados que os homens colocavam sobre elas, fardos espirituais. E a gente tira, por exemplo, aqui, lá em Mateus 23, o Senhor mostra aqui esse fardo que os homens colocavam naquele povo, naquele tempo, tá? E aqui em Mateus 23, ele diz assim, olha, então falou Jesus à multidão e ao seu discípulo, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Cadeira de Moisés era uma cadeira de pedra que ficava posta em frente de todas as sinagogas. Nessas cadeiras, os escribas e fariseus se sentavam tanto para ensinar como para julgar as causas religiosas. Então, na cadeira de Moisés estão assentados, ele diz aqui, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Escriba eram homens que copiavam a Bíblia. Naquele tempo não tinha impressora, não tinha copiadora, não tinha máquina de xerox, então a Bíblia era feita à mão. Então o nome desses homens que copiavam a Bíblia, que faziam cópias da Bíblia, se chamava escriba. Os escribas e os fariseus. Quem são os fariseus? São homens religiosos, além da corte, homens que se achavam tão religiosos que não queriam se juntar com todo mundo, não queriam se juntar com os pobres, não queriam estar junto de quem estava doente. Eles se achavam tão santos que não queriam estar perto de qualquer pessoa, não. Então eles eram os fariseus, né? E Jesus, ele tinha uma certa indignação com esses homens, porque eles eram muito exaltados, muito medidos. E aí Jesus começa a dizer para a multidão, olha, eles se assentam na cadeira de Moisés, tá? E ele diz assim, ó, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E ele diz mais assim, ó, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Misericórdia. Jesus estava dizendo, olha,
Os escribas e fariseus, eles se sentam aí. Vocês ouvem ele, vocês escutam ele. Tudo que eles falar, vocês fazem. Por que Jesus disse isso? Porque quando os escribas e fariseus falavam, eles não falavam de si mesmos, eles falavam da lei, eles falavam de Deus. E ainda que eles estivessem errados, Jesus disse: faça o que ele me manda fazer. Agora, faz o seguinte: faça tudo o que ele vos mandar fazer segundo a palavra, mas não procedeis conforme as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, eles eram homens que diziam: ei, ora! Mas eles não oravam. Ei, obedeça! Mas eles não obedeciam. Ei, honre a lei, obedeça os mandamentos! Mas eles não obedeciam. Jesus sabia que eles agiam assim, mas Jesus disse: olha, tudo que ele vos falar, quando for de mim, faça. Agora só não faça como eles fazem, porque eles dizem, eles mandam e não fazem. O que quer dizer isso serve para algumas pessoas que às vezes é corrigido por alguém, em vez de receber a correção, olha a vida de quem lhe corrigiu e não aceita a correção. Se alguém me corrigir e eu estiver errado, seja quem for a pessoa, eu tenho que me corrigir. Eu tenho que corrigir, eu tenho que aproveitar aquela crítica e me corrigir e melhorar, para que ninguém tenha o direito de me acusar de nada. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: olha, antes de eu pregar, eu me examino, para que quando eu pregar, eu não seja subjugado. Ou seja, não roubas. Aí alguém diz: tu não rouba também? Não matarás? Tu não mata também? Ei, não minta, tu não mente também? Então, para não sermos subjugados, temos que ter uma vida de retidão, de pureza, uma vida de verdade, para que quando a gente proferir uma palavra, proclamar uma palavra, quem ouvir ela se curve diante dessa palavra e se corrija para a glória de Deus. Então, amados, aqui está o Senhor. Ele disse: olha, não procedais conforme as suas obras. Eles não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. Então veja bem, eles cobravam demais de pouco naquele tempo, e no entanto eles tinham uma vida de regalia, de desobediência nas insólitas, nos escondidos. Tem uma vez que Jesus ele curou um homem da mão mirrada, e quando Jesus ia curar o homem que tinha mão mirrada, ele não queria que Jesus curasse no sábado. Aí Jesus disse para ele: olha, quanto vale mais um homem do que uma ovelha? Aí eles ficaram calados. Quanto vale mais um homem do que uma ovelha? O que é mais valioso, um homem ou uma ovelha? Hã? Aí eles ficaram calados. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele sonda os corações, ele vê onde é que está os pontos negativos e positivos. O pastor não vê não, mas Jesus vê. E Jesus estava vendo aqueles corações ali, sabe o quê? Homens que se diziam religiosos, né? Se diziam obedientes, mas no sábado, quando a ovelha caía no buraco, eles iam lá e tiravam. Quando não podia, era transgredir a lei. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus vai lá e revela, não diz quem é, mas diz: olha, quanto vale mais, um homem ou uma ovelha? Ou seja, quer dizer que vocês podem tirar uma ovelha do buraco no sábado, e eu, Senhor, não posso curar um homem no sábado. Hã? Então, estenda as suas mãos. Aí eu vou dar uma mirada. Curado na hora. Aí ficaram curiosos. Não aceitaram, ficaram curiosos. Tem gente que é assim, irmão. Deus te traz aqui, faz milagre na tua vida, pode preparar que alguém não vai gostar não. Mas alguém gostando ou não, Deus
rei. Quem estava chamando tinha poder, autoridade suficiente para chamar e se garantir naquilo que estava dizendo. Assim como o Senhor que te trouxe aqui nesta noite, Ele tem poder e autoridade suficiente para fazer um milagre, para fazer um milagre acontecer na tua vida. Ele só precisa de algo de você, só algo, só uma coisa que Ele precisa de você: fé, creia, acredite. E tem mais, acredite. Acredite, eu costumo dizer que já bem claro, não precisa de ninguém ser evangélico para receber a bênção quando vem na casa do Senhor. Ele abençoa todo mundo. Agora eu digo, aceite Jesus para não ir para o inferno. Porque não adianta a gente receber as bênçãos do Senhor, curte as bênçãos do Senhor, desfruta das bênçãos do Senhor e morre de fome na mesa do banquete e vai para o inferno. Então o melhor é receber o pacote completo. Aceita Jesus e receba as bênçãos completas. Está entendendo? Então, amado, entende bem. Ele chama os que estão cansados. E quantos desses últimos dias não estão cansados? Muitos de vocês aqui estão cansados. Talvez alguém está cansado dos problemas do seu marido, da agressão do seu marido, da grosseria do seu marido. Talvez alguém esteja cansado da agressão da sua esposa, da falta de compreensão dela. Talvez alguém esteja cansado em virtude de um filho que vive nas drogas, que vive dos vícios, dos choros e outras coisas. Talvez alguém esteja cansado por um vício, por alguma coisa que quer deixar e não consegue, tem usado, não tem conseguido. Mas eu quero te dizer que o Senhor que tem todo o poder está aqui. E Ele pode te libertar, Ele pode te aliviar, Ele pode te dar a vitória completa nesta noite. Vinde a mim. E a Bíblia está repleta de chamados de Deus. Desde Gênesis, quando o Senhor chama Adão, onde estás? Depois que Adão pecou, caiu, o Senhor o procura chamando: onde estás, Adão? Adão! E Adão se escondendo por trás das folhagens, que estava no pecado, né? E até o livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 17, quando o Senhor, Ele deixa bem claro lá, veja lá, Apocalipse 22 e 17, que é o último chamado do Senhor ao homem. 22 e 17 de Apocalipse, Ele diz assim, ó, vou ler para você. Diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eita, Jesus, eu creio, aleluia. De graça, sem pagar. Eita. O Espírito, ele diz, olha, o Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito é o Espírito Santo, a esposa é a igreja, dizem vem. Aleluia. Nesta noite está o Espírito Santo de Deus e a igreja do Senhor dizendo para você que ainda não aceitou: vem. Glória a Deus, aleluia. Vem. Vem. Nesta noite. E aí ele diz mais aqui assim, olha: e quem ouve, diga: vem. Que ouve, diga: vem. Vem. Ou seja, ele ouve. Então ele diz: vem, Senhor, ao meu encontro. Vem, Espírito Santo, me toma, me dá força, me sustenta, me levanta e me faz ser teu a ti. E aí ele diz mais: e quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Sede é ânsia, sequidão por algo. Eu não sei qual é o algo que você tem buscado, tem tentado alcançar e não tem conseguido. Talvez você tenha usado suas forças para buscar realizar um sonho seu, eu não sei. Mas Deus sabe, é por isso que você está aqui nessa noite e Ele está falando isso, tá? Então essa seca, essa ânsia, essa sequidão, essa ansiedade de conseguir algo e não consegue, Deus, Ele tem o poder de saciar, de matar essa sede. Ou seja, Ele tem o poder de realizar o teu sonho, de fazer acontecer o sonho na tua vida. Então, a gente volta para a leitura inicial, quando o Senhor, Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Glória a Tá? Deus. Então, como todos vêm,
o Senhor vem chamando sempre o homem. Sempre o homem. E eu acho interessante que Deus, Ele tem um amor tão grande pelo homem. Quando eu digo homem, estou falando no sentido geral. Homem e mulher, ser humano. E Ele não desiste do homem. Ele não desiste da mulher. É um amor que não tem explicação. Eu sigo a Ele, eu entendo Ele. E eu fico observando que amor é esse que vai com o homem até a beira da sepultura dizendo: me aceita, me recebe, eu quero te salvar. É um amor muito lindo. Jesus chegou ao ponto de dizer em 15:13 de João, Ele disse: ninguém tem maior amor do que de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Aleluia. Numa conversa com Nicodemos, ele também diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, gênito de gerado, para que todo aquele que nele crê, é só para os que creem nele, a salvação, o perdão dos pecados é só para quem crê em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa expressão perecer, que eu digo morrer, perecer, não apodreça, porque na verdade quem está longe de Cristo está apodrecendo. Então o Senhor uma vez usa o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 2, e versículo 1, ele diz assim: olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivificou. Quem morreu estava cheirando mal, mas o Senhor vivifica. Aí eu gosto quando o próprio Senhor, Ele diz em João 15: olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ele está dizendo: olha, eu sou o pé de uva verdadeiro, e meu Pai foi quem me plantou. Agora, olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira, lança fora, para que não dá fruto. Ele tira, lança fora e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu gosto porque quando o Senhor Ele nos chama, nós somos vara seca. Vara que não está em Cristo é vara seca, vara sem fruto. Mas Ele vai e nos enxerta na videira que é Ele. Quando Ele nos enxerta, acontece um milagre da videira. É um milagre que é só essa planta tem essa propriedade, que é a seiva que a videira tem. Quando o galho seco é enxertado na videira, a videira começa a passar o óleo dela por cima do galho seco, e vai umedecendo o galho seco, umedecendo, e aquele óleo da videira, aquela seiva da videira, vai dando vida ao galho seco ao ponto dele florescer novamente. O que quer dizer isso? Nós éramos galhos secos, mas fomos enxertados na videira que é Jesus. E o óleo, ou seja, a seiva, o óleo que é o Espírito Santo de Deus, ele começou a nos cobrir, a nos envolver. E aí a gente começou a produzir vida, e vida com abundância. Você está entendendo? É muito maravilhoso o mistério de Deus. Mas vamos voltar para cá. Aí a gente vê que o Senhor, Ele tem chamado muitas pessoas. Eu gosto, sabe por quê? Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz. Ele não está olhando branco, preto, pardo, pele vermelha. Ele não está olhando nacionalidade. Ele não está olhando status social, financeiro, pessoal. Ele não está olhando nada disso, não. Ele está olhando, sabe o que é? É a partícula dele que existe dentro de você e que ele quer de volta. Mas ele não pode pegar, ele não pode tomar, ele não pode pegar a força. Ele quer que você entregue para ele. É por isso que ele diz no livro de Provérbios: ele diz: filhinho, dai-me o teu coração. Aí tem gente que pensa que é essa bomba de sangue aqui. Não, o coração está aqui, ó. É o centro de tudo que você é. Ele diz: dai-me o teu coração. Você está pedindo a tua vida por completo. Ele está dizendo: te entrega para mim, te dá completamente a mim, porque eu quero fazer algo na tua vida. Aí a gente tem o chamado de Deus. Ele não faz acepção, chama todo mundo. Aqui você vê que nesse primeiro chamado ele chama uma grande multidão para lhe dar descanso e alívio. Alívio. Tem coisa melhor do que alívio. Eu me lembro de uma vez,
logo quando me casei, eu precisava levar os móveis da casa da minha mãe para a minha casa que eu aluguei na escadaria embaixo. E aí eu digo, rapaz, eu estou sem dinheiro. Eu mesmo vou fazer minha mudança. Eu não sou muito bom para pegar peso, né? Mas vamos lá. Aí eu peguei, levei as cadeirinhas, né? Cadeirinha tá muito bom, né? Aí levei um negocinho pequenininho, tá. Aí chegou a hora do guarda-roupa. Ei, guarda-roupa. Aí arrumei alguém lá para botar na minha cabeça. Aí, na hora da aflição a gente faz de tudo. Para se casar, a gente toca qualquer parada. Aí, botei o guarda-roupa na cabeça, aí já vai. Andou. Mas, meu irmão, quando eu dou os 10 passos, a espinha começa a doer. A espinha começa a doer. Eu pego e assim, quem é que está aqui na minha família? Olha pro lado, olha pro outro. Irmão, não tinha ninguém. Mas graças a Deus que tinha uma barreira. Eu queria comer a barreira, eu cheguei assim, aí eu um pouquinho cortei na barreira e pum, botei lá, não aguentei. Mas que alívio gostoso, irmão, quando eu tirei aquele negócio da minha cabeça. Você está entendendo? Então, Jesus ele quer dar esse alívio que não se compara a esse que eu tive, é um alívio superior a esse, muito diferente desse, é um alívio completo, é um refrigério na alma, porque refrigério quer dizer renovação da alma, é quando você sente um vigor que ninguém pode lhe dar, médico nenhum, remédio nenhum, droga nenhuma pode lhe dar, só o Espírito Santo de Deus. E aí, irmão, a gente vê que o Senhor chama várias pessoas, dentre essas pessoas que ele não faz exceção, é qualquer um que pode vir, ele não está olhando se o camarada é matador, se é assassino, se é lésbica, se é pedófilo, se é estuprador, se ele é adúltero, se ele é um fofoqueiro, não importa o que ele seja, um desonesto, não importa o que ele seja, ele chama, vive, porque ele quer mudar a vida da pessoa. Tá? Ele quer ser glorificado na vida da pessoa. Então ele chamou, por exemplo, aqui uma grande multidão, tá? Mas agora ele chama também um homem que, pessoas, por exemplo, religiosas como Nicodemos. Capítulo 3 de João, vamos para lá? Vamos estudar a Bíblia agora, vamos passear dentro da Bíblia agora. Capítulo 3 de João, ele chama um homem religioso. Eita, irmão, conversar com religioso é difícil, porque ele está muito arraigado na sua religião. E religião não salva, porque a palavra religião, passando pelo latim até a nossa linguagem, quer dizer religar. A palavra religião quer dizer religar. E eu pergunto a vocês, qual a religião que religa o homem a Deus? Não existe. Ela pode tentar de várias maneiras, mas nenhuma tem esse poder de religar o homem a Deus. Tá? Mas existe alguém que tem esse poder, é o Jesus. Ele disse, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se existe uma religião na face da terra perfeita, o nome dessa religião se chama Jesus. Só ele. Só ele. E eu gosto, sabe por quê? Porque todas as religiões, tem mais de 70 mil religiões no mundo todo. Então, todas as religiões, todas elas têm um pedacinho de Jesus, que é a isca. Mas eu glorifico a Deus que a gente tem ele dos pés da cabeça, tá aqui. Todinho, irmão, todinho. Eu posso cheirar ele da unha do pé até o cabelo dele lá em cima. Tá entendendo? Então é bom a gente ter a convicção, a certeza que a gente está no lugar certo. Que a gente não está sendo enganado. Que a gente está comendo a verdadeira palavra. O pão verdadeiro que desceu do céu, quem viu para a nossa alma. Então, ele começa a conversar agora com quem? Com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um homem religioso, príncipe da sinagoga, juiz, conhecedor das leis religiosas, julgava as leis religiosas, fazia parte do tribunal chamado Sinédrio, que era composto por 71 homens. Tá? Foi esse tribunal que julgou Jesus pela madrugada. Claro que Nicodemos não condenou, ele tentou defender Jesus junto com José de Arimateia, mas 2 contra 70 não tem condição de ganhar. Então, Nicodemos era um homem religioso, temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus. Ele conhecia de ouvir falar, mas ele não conhecia o íntimo, ele não conhecia os mistérios. Então agora, houve uma reunião entre o tribunal religioso. E o tribunal religioso do Sinédrio, 71 homens, mais o sumo sacerdote, o presidente, eles chegam a uma conclusão de que Jesus
o cego enxerga, o morto ressuscita, o leproso é purificado, o paralítico anda, o coxo salta, o surdo ele ouve, o mudo fala, o triste se alegra, e aí o oprimido é liberto. Aonde esse homem passa, ele deixa um sinal. Esse homem é estranho, então eles chegaram à conclusão de que esse homem é vindo de Deus. Agora a gente não conhece ele, não pode aceitar ele porque a gente tem a nossa religião, a gente não pode aceitar ele não. Mas o que a gente vai? A gente precisa ir conversar com ele para ver o que é que esse cara quer. Vamos lá, vamos conversar com esse Jesus aí. Aí Nicodemo já estava sentindo aquela vontade, né? De se aproximar de Jesus mesmo porque o cara é religião. Tem gente que quer aceitar Jesus, mas fica pensando no pai, pensando na mãe, pensando na religião de A, na religião de B. E o Senhor diz na sua palavra: quem ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais a esposa e os seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Primeiro lugar na nossa vida tem que estar Jesus. Ele tem que ser o primeiro lugar da nossa vida. E aí a gente vê que eles entram numa reunião, e aí Nicodemo vai lá e diz: eu vou ter com ele. Então tu vai, marca lá a audiência. E Nicodemo foi, marcou a audiência, foi discípulo de Jesus e foi. Aí chega lá à noite, né? Quando Nicodemo começa a conversar com Jesus, aí está aqui o diálogo de Nicodemo com Jesus, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer. Olha, veja bem sabemos, está no plural. Não era só ele, era ele e o tribunal religioso. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com. Jesus olha para Nicodemos e responde: disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Não nascer de novo. Que nascer de novo é isso aí? Nicodemo entra em parafuso agora. Cabelo grisalho, conhecedor da lei, conhecedor da Torá, homem religioso, orava a Deus, príncipe da sinagoga, fazia parte do grande tribunal religioso, julgava as causas religiosas e não entendeu o que Jesus falou. Por quê? Porque para entender as coisas de Deus tem que estar no Espírito. Não basta só saber ler, não basta só ter faculdades, não basta só ser experiente em letras, tem que estar no Espírito. Pode ser o maior doutor, o maior filósofo, o maior homem, mais sábio da face da terra, se ele não tiver o Espírito de Deus, ele não vai compreender as coisas de Deus. Porque para ele vai parecer loucura, e as coisas de Deus se discernem pelo Espírito e não pela carne. E aí Nicodemo agora entra em parafuso, e ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade digo que se o homem, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Esse nascer de novo, Jesus estava falando de um novo nascimento, mas um nascimento não carnal. Ei, não é um nascimento carnal, é um nascimento interior, espiritual. E aí Nicodemo não entendeu e disse: como pode um homem nascer de novo, Jesus? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, é? Jesus olha para ele, e aí Jesus vai dar de novo assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em cima Jesus disse ver, embaixo ele disse entrar. Aí para ver o reino, tem que nascer novo. Está vendo o reino? Todo mundo está vendo o reino aqui. O reino é Jesus. O reino está aqui, uma parte do reino. Está aqui, ele não está completo, tá? Só vai se completar no milênio, mas está acampado, todo mundo está vendo, é só nascer novo, tá? Agora, entrar no reino é diferente. Entrar no reino tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Batismo. E do Espírito, renovação do entendimento, o interior. O homem tem que mudar por fora e por dentro. Por quê? O batismo nas águas é um sepultamento público. Eu estou dizendo publicamente que eu morri para o mundo, não quero mais saber nada do mundo. Sou uma nova criatura, tá? Nascer da água.
E nascer do Espírito? Nascer do Espírito é ter a renovação do entendimento, porque agora você vai ter a mente de Cristo. E aqui está a mente de Cristo, a Bíblia Sagrada, os pensamentos de Deus a nosso respeito, o que Ele quer para a nossa vida. Você vai ter esse pensamento aqui, é a renovação do seu entendimento. Então, para entrar no reino de Deus, veja, lá em cima era ver, todo mundo pode ver, é só nascer novo. Agora, para entrar, tem que nascer da água e do Espírito, tá certo? Agora, entrar no reino, que reino é esse? O reino milenial, que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, levada para os céus, passa lá 7 anos, retorna com Jesus, vence o anticristo lá em Israel, salva Israel, e o Senhor estabelece um período na terra de 1000 anos, quando Jesus vai governar a terra junto com a igreja glorificada direto de Israel. Chama-se milênio, período milenial e período do reino de Deus, quando Jesus vai reinar completamente em toda a terra. Ele vai ser o governador do mundo. E aí não vai ter tentação, não vai ter roubo, não vai ter problema nenhum, vai ser tudo paz, só alegria com Ele governando. E nós estaremos com Ele. Beleza? Então, para entrar lá nesse reino, tem que nascer da água e do Espírito. Se não nascer, não chega lá. Então, nesta noite, o Senhor fez o convite para que você nasça de novo e, ao mesmo tempo, você possa ter a renovação, o novo nascimento da água e do Espírito. Mas vamos ver esse nascimento aqui, como é que ele acontece? Aqui em João 1, só botar uma página para você baixar. João 1 e 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de aos que creem no seu, os quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da o quê? Vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A pessoa nasce completamente de Deus. Não foi um homem nem uma mulher que gerou, não é nem carne nem sangue, é completamente divino esse nascimento. Tá? E todos nós passamos por ele quando aceitamos a Jesus Cristo. Então, amado, entende? Nicodemos estava lá conversando e Jesus deixou bem claro para ele: queres entrar no reino? Tem que nascer novo. Quer ver o reino? Tem que nascer novo. Quer entrar nele? Tem que nascer da água e do Espírito. Então, Deus está dizendo para você nessa noite aqui também, que para você entrar no reino de Deus, fazer parte desse gozo tão maravilhoso, irmão, quem não estiver no reino vai estar embaixo, no sofrimento eterno. Então você tem que entrar nesse reino. Deus está te dando a chance, Deus está te fazendo o convite, Deus está te chamando nesta noite para entrar nesse reino. Jesus chamou Nicodemos e explicou para ele, tão explicado que Nicodemos se converteu. Nicodemos foi um dos tais que deu incenso para cobrir o corpo de Jesus Cristo quando ele foi sepultado. Nicodemos e José de Arimateia. Por quê? Ele entendeu os mistérios que Jesus estava passando para ele. Espero que você nesta noite esteja entendendo os mistérios de Deus na sua vida. E aí ele vai dizer assim, vamos lá. Jesus também chama pessoas desorientadas como a mulher samaritana. Capítulo 4 de João. Volta 3 folhas aí que você acha. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vê bem, essa mulher é uma prostituta, adúltera. Ela veio ao poço para tirar água perto do meio-dia. Jesus estava cansado de andar e com fome, sentado naquele lugar. Quando ele vê aquela mulher, ele se aproxima dela. Ele vestido de judeu e ela de samaritano. Judeu e samaritano não se dão bem, mas Jesus, ele quando vem, ele vem para romper essa questão de ódio, de separação. Ele vem para unir. Então, quando Jesus vai até ela, ele diz assim para ela: Jesus, ele criou uma situação para poder salvar aquela mulher. Aí Jesus chega lá, está lá a mulher. Aí ele se aproxima dela e diz: dá-me de beber. Aí ela: tu és judeu, por que tu falas comigo se a gente não se comunica? A gente não se dá bem. Como sendo tu judeu e falar comigo que sou mulher samaritana? Aí ele disse:
souberas quem é que te pede, tu lhe pediria, e eu te daria água viva para beber. E aí ela olha para ele assim, aí ele não tem corda, lá no pensamento dela, nem tem caneca. Ah, eu queria ficar com o pai de não tem água para me dar, então me dá essa água. Debochou de Jesus, abusou, né? Ela estava por cima com a caneca, com a corda, me dá essa água para fazer pouco, né? Para humilhar. O Senhor, Ele não age como o irmão Edson, simplesmente Ele faz. Olha para o coração dela e vê os pecados dela todos, irmão. Quando Ele vê os pecados, Ele diz: um homem não podia dar água a uma mulher sem a presença do seu esposo. Causaria morte, falta de respeito. Aí o Senhor vai e diz: vai buscar teu marido. Quando ele diz: vai buscar teu marido, eita. Aí ela, que estava toda, vai me dar água, ela veio. Eu não tenho marido. Você olha para ela e diz: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. O Senhor é profeta, o Senhor é de Deus, o Senhor é profeta. Só porque Ele te disse isso? Tá vendo? Deus não humilha ninguém. Ele trata com uma pessoa de uma maneira tal que a própria pessoa se revela. Ela mesmo se revelou, dizendo: olha, eu já tive isso. E é verdade o que você está falando. Eu não tenho marido. Está entendendo? Deus gosta quando a pessoa se abre. Deus está falando nessa noite, Deus está revelando. Agora Deus quer que você também se abra para Ele. Não é para o pastor, é para Ele. Deus quer que você arranque o seu coração diante dele. Seja sincero com Ele para que Ele possa lhe ajudar. Ele libertou essa mulher de um grande espírito de prostituição, de adultério, de sexo ilícito, de orgia, de devassidão. Ele libertou essa mulher. E pode ser que nesta noite aqui tenha alguém que esteja sendo perseguido por um espírito de prostituição, pensamentos contínuos de safadeza, de coisa que não presta, de tudo que é imundo em relação ao sexo. Está aqui pessoas pensando dessa maneira, mas o Senhor está dizendo: olha, te abre comigo, te revela, te confessa para mim, porque eu vou te libertar nesta noite, diz o Senhor. Por quê, irmão? Porque a mídia, a televisão está aí, a internet, não a internet em si por si só, mas as pessoas estão usando os meios de comunicação para colocar na mente das pessoas a prostituição, o adultério, o sexo ilícito, a perversão sexual, tudo que não presta, que é para a pessoa continuar afastada de Deus, morrer e ir para o inferno. Mas você que está aqui, Deus não quer que você vá para o inferno, Ele quer que você vá para o céu. É por isso que Ele está dizendo: vinde a mim! E aí, ela se converte na mesma hora e sai correndo e gritando: achei um homem que contou tudo da minha vida. Ele é o profeta, ele é aquele que havia de vir. E aí Jesus ficou naquele lugar e muitas vidas foram salvas naquele lugar. Porque uma mulher se entregou, Deus revelou o pecado, ela reconheceu e a mudança foi grande na vida dela e vai ser também na tua vida nessa noite. E aí Jesus chamou essa mulher desorientada, desorientada, uma pessoa que não tem um marido certo, uma pessoa que vive pegando que há e de B e de C, tá desorientada. Mas o Senhor não faz acepção de pessoa, Ele chamou ela também e salvou. Salvou Nicodemo, salvou aquela grande multidão, salvou essa mulher desorientada e chamou também a esse homem aqui, ó, pessoas manchadas de sangue como Paulo. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vamos para lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim, olha, 9:3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para te recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Quem é esse homem, Saulo? Saulo era um homem que perseguia os crentes. Aonde ele pegava, ele torturava, fazia a pessoa negar, matava, até consentir matar, ele consentiu matar, porque ele foi um dos que segurou a roupa e os pertences das pessoas e consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7.
Então, ele tinha sangue na sua mão, ele era um assassino também. E aí diz a palavra que Saulo tinha ódio dos crentes, perseguia os crentes. Chegou um momento que ele estava com tanto ódio, ele sabia onde é que estavam os crentes lá, amontoados em Damasco lá. E ele disse: olha, me dá ordem aí. Pediu lá ao tribunal lá, e deram ordem a ele: vai lá, pega e faz o que tu quiser. Aí ele disse: agora eu vou pegar aqueles crentes e vou massacrar. Irmão, triste é para a pessoa quando se levanta contra o crente. Porque quem mexe com o crente está mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Aí daquele que tocar em voz, diz o Senhor, irmão, se levantou contra os crentes. Então, aí ele montou no cavalo. A Bíblia não diz que é cavalo, mas eu acredito, porque era o meio de transporte mais veloz daquele tempo, era mais veloz que o camelo. Eles pegam os cavalos e saem virados, ele e a sua guarda. E quando ele vai virado, aquela anjo, quando eu pegar aqueles crentes, eu vou lá. Aquela ilha, chega, foi, quando ele chega no meio do deserto, o sol que já brilha forte, já é quente, de repente aumenta o seu esplendor, de tal maneira que o cavalo se assusta. Saulo também vê a luz e cai na hora do cavalo no chão, e já cai cego. Irmão, a pessoa que tentar abusar da gente, de você, tentar lhe perseguir, né? Irmão, Deus vai derrubar. Deus está dizendo aqui nessa palavra, Deus vai derrubar por terra. Tem gente que está muito exaltado, querendo ser, querendo mandar, querendo fazer do jeito que acha que é, acha que pode, acha que tem, acha que só é. Deus vai derrubar do cavalo. Deus vai derrubar, porque ninguém tem prazer em dar vitória aos seus. Olha, Deus, aleluia! Já cai sério. Eu acho interessante que é ver a pessoa exaltada, metido amarrulho, né? Portão, valendo, querendo matar, querendo pegar, levantar, pintar e bordar. Mas quando Jesus chega perto da pessoa, a pessoa vira um menininho. Quando ele cai no cavalo, já cego. Cego assim, assim. Aí ele faz: aí, Saulo. Quem é, Senhor? Senhor, antes ele estava perseguindo, falando mal, querendo destruir, matar. Agora ele vai: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue, Paulo. Tudo é para ti recalcitrar. Recalcitrar é da coisa que está atrás, contra os agrilhão de Deus. Agrilhão é um ferro pontuagudo, que é uma ponta bem fina. Jesus está dizendo para Paulo: olha, Saulo, tu está dando um coice em ponta de ferro agudo. A gente, irmão, crente é uma ponta de ferro agudo. Aí daquele que der coice na gente vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Vai ficar mancando. Depois você vai ver por aí. Vai ver? E aí, irmão, eu me lembro que o camarada, falei mancando, que tudo dele era chutar. O negócio dele era chutar. Chutou o crente, tá bom. Ele foi embora. E o missionário que vivia naquela área ali foi embora, viajou para outro estado, outro país. Depois de 9 anos ele volta, mais ou menos. Volta. E ele está andando pela feira. E ele passa assim, e aí vê um homem sem as duas pernas, pedindo esmola. Aí ele vai ler, olha assim, e dá esmola naquele homem. Aí ele sente olha para a fisionomia daquele homem, meio abatido, magro, desprezado. Aí ele lembra, né? Daquela pessoa: olha, como é o seu nome? Aí ele disse: eu sou fulano de tal. Você? Aquele homem: sim, eu. Tudo se era ajudar, estava lá com as 2 perninhas douradas, pedindo esmola. E não está brincando, né, irmão? Ninguém mexe com você, não. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Mexe com o filho de alguém para tu ver. A mãe pode ser maquinha, não tem nem força. Ela fica assim de você, vai dizer: meu filho, o quê? Eu mato. Falava assim. Mexeu lá com o viado, meu filho está até errado. Mas não, eu mexi. Então, mexe. Mexer mais que o filho de Deus, ó. Tá entendendo? Aí, vai lá, vai pra cidade, entra lá, que eu vou mandar alguém lá e eu vou dizer a tu o que é que tem que acontecer. Vai embora. E já vai ser levado. Seguiu. Caiu o cavalo. Caiu, ou seja, Deus abateu o exaltado, irmão. Não adianta, irmão, se exaltar não. Porque todo exaltado, Deus derruba, Deus abate. Tá entendendo? Então vamos lá. Não, por acaso. Opa.
Nada, rapaz. Quiser me apedrejar, apedrejar não. Não apedrejaram Jesus. Me ajuda, rapaz. Que nada, rapaz. Aí, vamos lá.